MSBN com você. Oferecimento. Escola Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal, educação infantil do nível 3 ao nível 5, ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Rádio Betel FM 104.9, tocando o melhor da música gospel, informações de tudo o que acontece no mundo e muito mais. Livraria Betel, aqui você vai encontrar produtos evangélicos. Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Olá, sou Ana Paula e estamos aqui iniciando mais um programa MSBN com você. E hoje vamos estar trazendo, mais uma vez, conseguimos trazer ele aqui novamente, para que a gente possa estar tirando mais algumas curiosidades, né, do que tivemos no programa anterior, o pastor Moisés de Prada. Olha só que bacana, né, pessoal? O pastor Moisés de Prada, o que esteve conosco no programa anterior, né, que ele veio lá de Cuba e contou para nós um pouquinho sobre como é o trabalho lá de Cuba, e hoje vamos estar conversando com ele novamente. Aguarde aí. Com o programa MSBN com você. E como eu já tinha dito, né, aqui estamos hoje com o pastor Moisés de Prada, e aqui também está o intérprete, né, que é Hernan. E a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre como é o trabalho do pastor ali no país de Cuba, não é mesmo? Você também tem ouvido, né, Hernan, algumas situações aqui que chamam atenção, não é mesmo? Com certeza. Porque é diferente, né? É algo que a gente não está muito comum. A gente vê em notícia algo assim, mas conversar pessoalmente assim traz um pouquinho mais, como se fosse a gente estivesse lá no local, não é mesmo? Com certeza, sempre desperta curiosidades, né, dos telespectadores. Nossas dúvidas também nós temos, né? Então, com certeza, é sempre bem-vindo, pastor. Pastor, tudo bem? É um prazer estar recebendo novamente o senhor aqui conosco, tá? E vamos tentar ver se a gente consegue, né, levar um pouquinho mais ao público as curiosidades de como que é o trabalho missionário ali no país onde o senhor se localiza no momento. Pastor, eu gostaria de saber como que é o trabalho evangelístico ali em Cuba. Bueno, primeramente quisiera agradecer precisamente a este programa MSBN con você para entrar en los hogares y en los corazones de los brasileños. Primeiramente, quero agradecer, né, o programa da MSBN por estar dando a oportunidade de estar levando, né, as boas novas para os hogares, para os lares, né, das famílias brasileiras. Bueno, la iglesia cubana es una iglesia agresiva, es una iglesia que tiene una evangelización muy fuerte. A igreja cubana é uma igreja agressiva, ela tem uma evangelização muito forte no país. Sí. Es una iglesia que tiene programas establecidos para llevar a cabo el evangelismo, no solamente a nivel de templo, sino también evangelismo en las calles. Que ele tem um programa, né, para levar o evangelismo não somente, né, dentro de uma igreja, mas de um templo, né, mas também nas ruas, né? Sí. Tenemos grandes campañas de evangelismo dentro de nuestra iglesia, recordando de que en el país de Cuba hay ciertas restricciones que no nos permiten alquilar locales grandes para lograr grandes multitudes, pero en las iglesias sí se llevan a cabo programas de grandes masas, o sea, se invitan a muchas personas y ahí se invitan a predicadores para que también prediquen la palabra y las personas se conviertan. A igreja cubana tem programas, bastantes programas grandes, mas devido às restrições que o país impõe, eles não podem estar adquirindo novas igrejas, né?
Mas que sim, né, as igrejas que têm, ela acarreta grandes massas, né? Tem muitas multitude de pessoas, e aí sim que faz o trabalho, né, pastor? O senhor tinha comentado, né, pastor, até mesmo no programa anterior, que as igrejas, elas são casas, como que seria, Cultos, pastor? Isso, casa-cultos. casa-cultos, né? Então, conforme o senhor vai montando os seus grupos de evangelísticas, né, evangelismos, daí o senhor vai colocando nessas casas-cultos, é isso? Es así. Realmente, aunque no se puede construir nuevos templos, los hermanos que van plantando nuevas iglesias en la plantación de iglesias, ellos se compran los locales que se ponen a nombre del pastor o de algún líder de la iglesia. Como não se pode estar comprando especificamente para a igreja, locais para igrejas, os pastores sim, eles adquirem os móveis com o próprio nome, né, o nome do pastor, e aí sim pode estar fazendo o tal de casa-templo, né, que daí Claro. sim. Né? Y esas casas-templo comienzan poquito a poquito a crecer y de momento se van convirtiendo en grandes templos y los pastores, bueno, van construyendo poco a poco, aunque muchas veces tenemos dificultades precisamente con el Estado. Como ele falou, né, à medida que a casa-templo vai crescendo, vai aumentando os membros, o pastor vai aumentando a capacidade da igreja, mas mesmo assim ainda tem as proibições, as restrições que o país impõe, né? Pero no obstante, la iglesia cubana sigue creciendo a pesar de esas restricciones. Mas a igreja cubana, ela continua crescendo apesar das restrições. Y tenemos otros programas de evangelismo muy fuertes porque son programas que tienen que ver con movimientos de grupos hacia las calles. O movimento é grande, né, é forte, porque eles ainda têm programas de ir para as ruas. Sí, sí, Para las calles. para las calles, sí. Hay programas de evangelismo de departamentos y también de ministerios que van a las calles a evangelizar. E tem os departamentos de ministério, né, do evangelismo, que estão, né, com o propósito de ir para as ruas para evangelizar. Né? Y aunque esto es para el gobierno es una actividad proselitista que no se puede hacer, siempre lo hacemos. O sea, salimos a las calles, repartimos tratados, tocamos puertas y entregamos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. O governo, né, é bem restrito, impõe muitas restrições, e mesmo assim, com todas essas restrições que o governo, né, impõe para as igrejas, mesmo assim eles saem porta em porta, né, levando sempre a palavra, né, para quem precisa. Y eso ha permitido que realmente la iglesia vaya ganando espacios dentro del país. E isso tem permitido com que a igreja, né, vá aumentando, vá ganhando espaço dentro do país. Yo creo que no hay un servicio en la iglesia cubana, no hay un servicio que no se convierta siempre a alguien. Ele acredita que não tem um evangelismo, né, que eles fazem, que onde não se converta sempre alguém. Né? Siempre hay conversiones en cada servicio que nosotros tenemos. Sempre tem alguém que se converte em todos os evangelismos que eles têm, os programas que eles têm lá. Incluso en los ayunos, en las vigilias o en los cultos regulares, cultos pastorales o escuelas dominicales, siempre hay personas que se entregan a Cristo. Nos jejuns que eles praticam, né, nos cultos, sempre tem alguém que se converte. Não fica um de fora. Sempre tem alguém que é trazido para dentro. Y eso tiene que ver precisamente con esa evangelización que continuamente se hace por la iglesia. E isso se deve à evangelização contínua que a igreja faz, né? Que bacana, hein, pastor? Porque não importa, né, as dificuldades, né? Porque ali há bastante dificuldade pelas questões das restrições que o país traz, não é mesmo? E mesmo assim o senhor ainda consegue fazer todo esse trabalho, mesmo batendo de porta em porta, não é mesmo? Entregando a palavra de Deus. Isso é muito importante, né, pastor? E o que eu vejo, assim, que o senhor está aqui conosco, né, no Brasil, presenciando alguns momentos, participando de alguns cultos, não é mesmo? E o que o senhor tem visto de diferente, que o senhor percebe que é diferente aqui de como é o trabalho de lá? Más o menos. De como é o trabalho que o senhor tem visto de diferente aqui do Brasil e o que o senhor pode estar fazendo também em Cuba, né? Ou o que o senhor faz de lá?
¿Cuál es el trabajo que usted ha visto aquí que puede estar adoptando en su país? Bueno, yo creo que Brasil, lo que yo he podido ver en el tiempo que he estado acá, es que los cultos regulares de Brasil son cultos en las noches, solamente en las noches, son cultos mayoritarios, de donde vienen todas las personas. Pero creo que me parece que falta un poco de empuje para que haya culto no solamente en las noches, sino también en los días. Por ejemplo, las escuelas dominicales aquí, la asistencia en las mañanas es una asistencia muy pobre. No sé si es que al brasileño le gusta dormir la mañana o es que le gusta descansar en el día, pero los cultos, por ejemplo, la iglesia a la cual yo pastoreo tiene una asistencia de cultos en la mañana del domingo de 1.800 personas. Assim, ele fala assim que o que ele tem visto aqui no Brasil é que aqui a maioria dos cultos são feitos à parte da noite, onde tem um maior público, né? E que às vezes em Cuba tem cultos de manhã, onde ele arrasta 1.800 pessoas, né? Então disse que ele viu essas diferenças, né, do Brasil para Cuba, né? Mas que ele tem coisas que dá para levar com certeza para implementar nas igrejas de Cuba. Sí, en Cuba muchas veces cuando los extranjeros van y miran los servicios de Cuba, ellos se quedan asombrados, porque nosotros tenemos culto los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, todos los días. Diz que quando os estrangeiros vão para Cuba, eles ficam impressionados, porque lá tem todo dia, né? Todo dia, de segunda a sexta-feira, na realidade de segunda a segunda, tem cultos todos os dias. Siempre en el templo hay actividades y la iglesia está continuamente moviéndose e yendo al templo o saliendo a las calles, pero siempre hay alguna actividad dentro de la iglesia. Diz que os templos têm sempre atividade, sempre tem gente entrando e saindo, e diz que nunca fica parado, né? Sempre tem. Yo creo que el evangelio, ese es el verdadero evangelio. El evangelio tiene que estar continuamente moviéndose y continuamente llevando la palabra de Jesucristo a toda criatura. El Señor nos mandó a eso, a ser discípulos de Él. Diz que ele acredita que o evangelho tem que estar sempre, no tempo inteiro, dia a dia, porque o Senhor Jesus nos mandou, né? Leva o evangelho a quem precisa, né? Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20 en lo adelante: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que el Señor nos ha enviado a ser discípulos. La respuesta está en nosotros. O nosotros vamos o vamos. Diz que não tem jeito, né? Jesus mandou a gente levar o evangelho para toda pessoa que precise. E assim, ou a gente vai ou vai, né? Não tem outra alternativa. Não há alternativa. Não há, não, né? É o que Deus mandou, vai, não é mesmo? Vai. Vamos segurar só um pouquinho aqui, pastor. A gente vai para um rápido intervalo, a gente vai escutar um louvor agora nesse momento, tá? E a gente já retorna aqui com vocês. Colégio Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal e educação infantil, do nível 3 ao nível 5. Ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Ótima infraestrutura e qualidade de ensino, profissionais capacitados e um método de ensino que contempla o todo na vida dos alunos, desenvolvendo valores, atitudes e senso de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético. Colégio Betel, Rua Raul Pompeia 128, Guarapuava, Paraná. Livraria Betel. Aqui você vai encontrar produtos evangélicos como Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Tudo o que você procura em uma livraria no segmento cristão, você encontra na Livraria Betel, fornecendo e distribuindo produtos com excelência, que façam a diferença na vida das pessoas. Livraria Betel, em Guarapuava, na Avenida Manuel Ribas 1985, próximo ao quartel do Exército.
programa MSBN com o pastor Moisés de Prada e o intérprete Hernan, né? E eu queria, né, para quem não acompanhou o programa anterior, né, o pastor está ali em Cuba, deixa eu só me localizar aqui, desde 1997, é isso mesmo, né, pastor? Sí, en realidad soy nativo de Cuba, nací en Cuba y estoy trabajando desde 1996 dentro de la iglesia. Isso, e que ele contou aqui para nós, né, que, perdão, tá. E ele contou aqui para nós, né, que ele é um biólogo, né, ele é formado em biologia e ele trabalhava com isso, né, antes de ser pastor, né. E agora em Cuba ali ele está cuidando de todos os servos que estão ali, tem mais de 300 mil membros. Olha só que bacana, né, pessoal? Então ele contou tudo isso aqui no programa anterior. Para quem não acompanhou os programas que foram apresentados, você pode depois estar entrando no nosso programa ali no YouTube, né, no link do YouTube, para que você possa acompanhar a conversa que tivemos anteriormente com o pastor. Também segue a gente ali nas redes sociais, que seria ali no Facebook e também no Instagram, tá? Pessoal, eu gostaria de falar também sobre como foi, né, essa trajetória um pouquinho aqui do pastor, e aqui tem umas imagens que mostram, né, onde foi a primeira igreja, né, que o pastor pastoreou ali. Aí tem a segunda também, que ali já começou a aumentar, né, um pouquinho os membros. A terceira também, que já chegou a ter que ter andares, né, pastor? Porque foi só aumentando, né, cada vez mais aumentando os membros ali. Que bacana, hein, pastor? Porque eu vejo que realmente está tendo resultado do trabalho que o senhor vem fazendo, não é mesmo? Así es. Ana Paula, la incorporación mía desde la ciencia a ser pastor de la iglesia fue algo traumática. Que a incorporação dele na igreja, né, foi um pouco traumática. Sí, porque salir de la ciencia a la cual yo le había dedicado toda mi vida para ir al pastorado, pues me fue un poco chocante. Sair das ciências, né, que ele é formado em biologia, sair das ciências para ir para o pastorado, né, foi um pouco traumático na vida dele. Realmente la primera carrera que hice fue agrónomo, ingeniero agrónomo. A primeira profissão que ele teve foi de engenharia agrônoma. Después me cambiaron a la genética, que me desarrollé en toda la genética. Daí mudou para genética, né, onde ele desenvolveu o trabalho dele. Me fui a Japón a hacer mi maestría y después regresé a Cuba y terminé mi doctorado. Foi ao Japão para fazer o mestrado, voltou para Cuba, onde ele fez o doutorado. Fui 5 veces premio Academia de Ciencias de Cuba. Foi 5 vezes premiado no Prêmio Academia de Cuba. Y tengo libros escritos Tem livros, né, que que son publicados. bestseller hoy precisamente en la ciencia. E eles são best-seller no ramo da ciência, né? Por tanto, dejar la ciencia para ir a pastorear tenía que ser únicamente un llamado de Dios. E deixar a ciência para exercer o pastorado somente por um chamado. Né? Não tem Pero cuando Dios llama, se sufre el llamado y se sale al llamado. Porque quando Deus chama, né, a gente sente, a gente sofre, mas vai indo. Y si ustedes ven la primera iglesia que yo pastoreé, era una iglesia que empecé con 4 personas. Se vocês veem a igreja que ele começou, é uma igreja que somente tinha 4 pessoas. Una iglesia pequeñita de tabla, de guano, de palmas, de hojas de guano. De guano? Sí, de guano, de ramas de guano. Já que eu não sei qual seria esse aqui no Brasil. Bueno, es una casa rústica de campo. Já casa de madeira, né, com o telhado era El piso no tenía piso, era de tierra. não tinha piso, era batido, né? E o telhado era telhado tampado com folhas. Né? Incluso tenía agujeros en el techo. E tinha muitos buracos no teto. Y realmente lo que teníamos para sentarnos eran apenas unas tablitas. E o que eles tinham para sentar, né, era apenas tábuas. Pero sin embargo, el corazón estaba gozoso por estar pastoreando ahí a las personas. No entanto, o coração estava cheio de gozo, né, por estar pastorando. El 87% del pueblo donde yo empecé a pastorear, el 87% donde nos llevó el Señor a pastorear a nosotros, se convirtió a Cristo. O 87% do lugar, do povoado onde ele começou a pastorear, 87% se converteu. De todo esse pueblo se convirtió a De Cristo. todo o povo se converteu para Cristo. Era un pueblo pequeño, Era um povo pequeno, pero casi todo el pueblo estaba dentro de la iglesia. mas quase todo o povo estava dentro da igreja. Eso era el gozo de nuestro corazón. Isso era a alegria, né, do coração. Ahí el Señor nos llamó a ser presbítero de la zona, Daí Deus nos chamou para ser o presbítero. pero después nos llamó a cambiarnos de iglesia a una iglesia más grande, Nos chamou para fazer presbítero daquele lugar, daí o chamou para para el centro del país.
para o centro do país, seria a capital, né, Cuba? No, el centro es una región en Santa Clara, se llama Santa Clara, Em Santa Clara, né? pero o es el centro de del país. Mas é o centro do país. Ahí la iglesia, cuando llegamos, tenía 230 miembros. Quando ele chegou, a igreja tinha 230 membros. Y nosotros logramos establecer una iglesia de más de 1000 miembros E eles conseguiram estabelecer uma igreja com mais de 1000 membros. y plantamos 5 nuevas iglesias. E implantaram mais 5 novas igrejas lá. Y la iglesia siguió creciendo. E a igreja continuou crescendo. Ahí tuvimos la posibilidad de ser presbítero también de esa región. Tiveram a oportunidade de ser presbíteros na região. Y después el Señor nos llamó a ser el vicesecretario general de la obra. Depois o Senhor nos chamou para ser Vicesecretario o general. vice-secretário, Sí, un líder nacional de la obra. o líder nacional da obra. Tuvimos allí 10 años de pastor. Estiveram 10 anos como pastor aí. Pero cuando ya tenía que asumir la responsabilidad de superintendente, Mas quando teve que assumir a responsabilidade de superintendente, tuve que moverme hacia La Habana. ele teve que se mudar para Havana. Y entonces ahí empezamos a trabajar en la iglesia Maranata, que actualmente estamos pastoreando. Foi aí que começou a trabalhar na Igreja Maranata, que é o lugar atual que se encontra trabalhando. Una iglesia que ha crecido considerablemente. Uma igreja que cresceu consideravelmente. Una iglesia que está muy avivada Ela é muito avivada, a igreja, y que también me permite tener muchos líderes e que também permite ter muitos líderes para poder yo realizar la labor como presidente a nivel nacional. para que Deus permita, né, exercer a labor de presidente, né, Porque tengo que estar visitando las provincias y estar predicando y estar animando a los pastores y estar aconsejando. porque ele tem que estar visitando os membros, estar animando, estar sempre aconselhando e levando a palavra, né? Y estar en casi todos los eventos que pueda estar. Eventos de damas, de caballeros, de jóvenes, de escuela dominical. E participar de todos os eventos que acontecem, pelo menos a maioria, né, de homens, de mulheres, cultos de homens, de mulheres e de tudo quanto aparecer. De que eu puder. jóvenes, de escuela dominical. Sim. Que bacana, pastor, porque é bem semelhante, então, se for até uma coisa que eu também tinha essa curiosidade de saber se tem esses eventos especiais, né, de cada um, porque aqui a gente tem também os congressos, né, que nem ó, teve agora o congresso de missões, tem o congresso das irmãs, tem também, né, o congresso até das crianças, até eu tinha essa curiosidade de saber se também tem esses eventos especiais de cada departamento, né, da igreja. Sí. Tenemos muchos congresos departamentales y de ministerios. Eles têm muitos congressos de departamentos e ministérios. Congreso de evangelismo, O Congresso do Evangelismo, congreso de misiones. o Congresso das Missões. Ahora tenemos nuestra conferencia general en el mes de febrero, que esperamos más de 2000 pastores. Tem a conferência geral, que vai ter agora em fevereiro, e que eles estão esperando mais de 2000 pastores para. Será una gran conferencia Vai ser uma donde grande Dios nos conferência, permite ministrar a todos nuestra pastoral, a toda la pastoral de las asambleas de Dios en Cuba. onde Deus permite, né, ministrar, né, na pastoral de toda a Assembleia de Deus de Cuba. Ahí tenemos participación de más de 50 extranjeros que vienen a estar con nosotros. E com uma participação de mais de 50 estrangeiros que vêm participar junto com eles. Lá. De Estados Unidos, de Canadá, de Brasil. Estados Unidos, Canadá, do Brasil, De Brasil va un pastor también. De Francia, Alemania. França, da Alemanha. Vai ser esse ano ainda, pastor? Va a ser en la iglesia que pastoreo. Vai ser em fevereiro. Ah, fevereiro. Febrero en la Próximo iglesia ano. que estoy pastoreando. Que Na igreja bacana. vai pastorear, que ele pastoreia. Ah, que bacana, pastor. E dá para perceber, né, pastor, que todo esse trabalho que o senhor vem fazendo, vem realizando ali, né, tá trazendo resultado, tá trazendo novos convertidos, porque aqui, como mostramos, né, nas imagens, aqui só vai aumentando, não é mesmo? Que maravilha, né, pastor? E eu vejo também que o senhor tem feito muito trabalho nas comunidades, né? Muito trabalho que venha trazendo cestas básicas, e o senhor tá ali no meio, né, também envolvido, para que todos possam estar também recebendo não só uma cesta, mas também uma mensagem que o senhor possa estar levando, né? Eu vejo aqui que o trabalho é bem grande, né, pastor? Com bastante pessoas que possam estar ajudando ali. E eu queria saber um pouquinho desse trabalho que o senhor vem fazendo, como que as pessoas o recebem, né? Quando o senhor está fazendo esse trabalho nas comunidades. Ya, hay mucha sed de la palabra de Dios en Cuba, mucha sed. Cuba tem muita sede da palavra. Cada vez que llegamos a un reparto nuevo o a una comunidad nueva, la gente acepta precisamente la iglesia. Toda vez que ele chega num local novo, num templo novo, o pessoal, né, tem essa tendência de aceitar a palavra boa nova. Y no, en cualquier zona que entremos nosotros como iglesia, la gente recibe el Evangelio de Jesucristo. Que em qualquer lugar, em qualquer região que eles se entrarem com uma nova igreja, né, o pessoal aceita o evangelho. Nosotros tenemos una máxime como obra, y es que en cada lugar, en cada rincón del país haya una iglesia.
E eles têm como objetivo principal, né, que em cada lugar, em cada recanto de Cuba, né, tenha sempre uma igreja. En el año 2019 empezamos un periodo de trabajo. No ano de 2019, eles começaram um trabalho Y ahora cada 4 años se renueva ese periodo. e a cada 4 anos é renovado esse período. Y en esos 4 años, como tenemos 5 distritos dentro de la obra, cada distrito tiene que plantar 100 nuevas iglesias. E tem como objetivo, né, cada distrito que ele fala aqui, cada ministério, eles têm como objetivo implementar 100 novas igrejas. En 4 años tenemos que plantar 500 nuevas iglesias. E que em 4 anos, né, eles têm um objetivo bem ambicioso, implantar 500 novas igrejas. E eu vejo que não vai ser difícil, né, pastor? Porque o senhor, tudo que vem na sua mão, o senhor tem conseguido realizar com muito êxito, não é mesmo? Que maravilha. Mas quando a gente tem a direção de Deus, nada nos impede, não é mesmo, pastor? Porque o Deus está ali acompanhando e orientando o que o senhor é para fazer e o senhor tem conseguido realizar, não é mesmo? Porque é a permissão de Deus que a palavra dele seja alcançada o máximo possível. Pastor, infelizmente, nosso tempo tem se encerrado. Vamos ter que estar finalizando o programa. Eu agradeço muito, pastor, pelo senhor ter aceitado novamente estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho mais sobre como é o trabalho do senhor ali em Cuba. E eu gostaria, pastor, que o senhor pudesse trazer uma palavra aqui para os brasileiros, né, para todos que estão nos assistindo, né? Pode falar, contar algo que venha do coração mesmo. Aqui mensagem, uma palavra para todos. ¿Sí? Primeramente quiero decirle a los brasileños que no tengan miedo, que no tengan temor en quien esté en el poder. Primeiramente, quero deixar uma palavra para os brasileiros, né? Que independentemente de quem esteja no comando, não tenham medo. El Señor sigue sentado en su trono alto y sublime. O Senhor segue sentado no seu trono, à sua direita. Dios está en control de todas las cosas. Deus está no controle de todas as coisas. Por tanto, sigan confiando en el Señor. Não, então continuem confiando no Senhor. La iglesia cubana ha confiado en Dios y nos ha permitido hoy tener cierta relación con el gobierno. A igreja cubana Ha seguido confiando en el Señor, continuou confiando no se ha Senhor, hecho fuerte se tornou forte y hoy tenemos respeto entre la iglesia y el gobierno. e hoje eles têm, né, respeito entre igreja e governo. Por tanto, brasileños, confíen en el Señor. Por isso, os brasileiros, Hay confiem no Senhor. hay un pasaje que me gustaría animarle con este pasaje. Tem uma passagem que ele gostaria de estar transmitindo para animar. Se encuentra en Mateo capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Jesús lleva a sus discípulos a una región de Cesarea de Filipo. Jesus leva seus discípulos para uma região de Cesarea de Filipo se llama. Cesaria de Filipo. Allí había una montaña majestuosa, Ali tinha uma montanha grande, muito bonita, el monte Hermón. o chamado Monte Hermon. Sí. Allí habían figuras de dioses falsos. Lá tinha figuras de deuses falsos. Y los discípulos están mirando a esos dioses falsos. Os discípulos estão olhando para esses deuses falsos, Pero esos dioses falsos no tienen vida, mas esses deuses falsos não têm vida, tienen boca y no hablan, têm boca e não falam, tienen pies y no caminan, têm pés e não caminham, manos y no palpan, mãos e não conseguem apalpar, oídos y no oyen. ouvidos e não ouvem. Como dice el salmista en el Salmo 115, Como diz o salmista no Salmo 115, semejante a ellos son los que le adoran. semelhantes são eles aos que o adoram. O sea, el que adora a ídolos muertos, O que adora a ídolos falsos ou mortos, están tan muertos como esos ídolos. estão tão mortos como eles. Jesús le dijo una pregunta. Jesus falou, ¿Quiénes dicen que soy yo? quem dizem que sou eu? Esa pregunta sigue siendo vital hoy para Brasil, para Cuba y para cualquier parte del mundo. Essa palavra continua sendo de vital importância para qualquer ¿Quién país. es Brasil, Cuba. Jesús? Quem é Jesus? Los discípulos le dijeron, maestro, algunos dicen que eres Elías, el profeta, Os discípulos falam, maestro, Elias, o profeta, o Jeremías, ou Jeremias, o Juan el Bautista, ou João Batista, o alguno de los profetas. ou alguns dos profetas. La gente puede decir cualquier cosa de Jesús, O povo pode falar qualquer coisa de Jesus, pero para los discípulos de Cristo, ¿quién era él? mas para os discípulos de Cristo, quem era ele? Por eso Jesús le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Por isso Jesus disse, e vocês? Quem acham que sou eu? El apóstol Pedro, O apóstolo Pedro, siendo revelado por el Padre, sendo revelado pelo Pai, le dice, tú eres el Cristo, lhe diz, tu és Cristo, el Hijo del Dios viviente. o Filho de Deus vivente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesus é o Filho de Deus. Jesús es el Dios viviente Jesus é o Deus vivente y nos conviene a nosotros creerle a Él, e nos convém a nós acreditar seguirle a Él, segui-lo, confiar en Él confiar nele y Él hará. e ele fará. Él es la verdad.
Ele é a verdade. Él es el camino. Ele é o caminho. Él es la vida. Ele é a vida. Y si le seguimos, E se seguimos, no vamos a ser avergonzados. jamais nos envergonharemos. Adelante, hermanos de Brasil. Continuem, irmãos do Brasil. Dios está con vosotros. Deus está com vocês. Dios está con los cubanos, Deus está pero com os también con los cubanos, brasileños. mas também com os Dios les brasileiros. bendiga, Dios les guarde. Deus abençoe.